E o Bitcoin caiu forte nessa terça-feira, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica, vou comentar sobre os eventos que podem ter impactado o Bitcoin, causado essa queda, e também vou atualizar a análise de sentimento. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal da Pero no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força. E também, se você quiser que eu analise alguma criptomoeda, comentar aí embaixo. E bora lá, vamos aí falar da situação do Bitcoin que está caindo forte nessa terça-feira. E galera, graficamente o Bitcoin tinha ali um possível fundo duplo, né? Ou ombro, cabeça, ombro invertido, com alvo ali na região de 74 mil dólares. E ele estava rompendo, mas ele não podia cair abaixo de 68 mil dólares. O Bitcoin acabou caindo abaixo de 68 mil dólares e invalidou esse fundo duplo com alvo nos 74 mil dólares. E agora o que a gente tem aqui no gráfico do Bitcoin não é nada bom. O Bitcoin formou uma cunha ascendente, que é um padrão que normalmente indica continuação da tendência de baixa aqui no gráfico diário, ou de 1 hora, né, ou de 4 horas. E se a gente fizer a projeção para baixo dessa cunha ascendente, para ver até onde o Bitcoin pode cair, a gente vê que ela está com alvo lá na região dos 59 mil dólares. Tá? Então o Bitcoin pode retestar aquele importantíssimo suporte que ele tem lá na região de 60 mil dólares, o que não é nada bom para quem está comprado no Bitcoin, principalmente para quem está comprado em altcoins, porque geralmente quando o Bitcoin cai, ele tende a causar uma queda ainda maior nas altcoins, tá? E aqui no gráfico do Bitcoin a gente vê sinais que não são nada bons, né? Porque se o Bitcoin perder a região dos 60 mil dólares, isso ainda não aconteceu, mas se acontecer, aí ele vai formar um grande topo duplo, e o alvo desse topo duplo do Bitcoin, ele seria bem abaixo, ele seria na região de aproximadamente 51 mil dólares, tá? A questão aqui é o seguinte, esse topo duplo ainda não aconteceu, só acontece se romper para baixo os 60 mil dólares, mas a cunha que eu comentei com vocês, indicando que ele pode ir lá para os 60 mil dólares, já aconteceu, tá? Aliás, 59 mil dólares, já aconteceu, já foi rompida, e o Bitcoin parece estar indo buscar o alvo desse padrão que a gente enxerga aí no gráfico. E na minha visão, essa queda do Bitcoin hoje ela veio do mercado americano, que teve uma performance ruim aí nos últimos dias. E isso, na minha visão, está relacionado a alguns dados macroeconômicos que a gente teve da China. Ontem a gente começou a semana com o PMI de Caixin, PMI industrial de Caixin da China, vindo acima das expectativas e mostrando uma expansão por parte dos gerentes de compra, que estão comprando mais. E se eles compram mais, é sinal de que a economia chinesa está aquecendo, e o mercado não interpretou isso bem, porque o mercado quer que os juros caiam logo. Se a economia chinesa começa a se aquecer, o que tende a acontecer é que os juros tendem a ter que ficar altos. E se eles ficam altos, o resultado acaba sendo ruim para o Bitcoin, para as criptomoedas, porque o Banco Central dos Estados Unidos não pode cortar os juros tão rapidamente quanto o mercado espera e o mercado quer. Então acaba sendo uma situação complicada, porque enquanto os juros não, pelo menos enquanto o mercado não entender que os juros vão começar a cair logo, pode acabar tendo uma reação ruim, tá? E a gente vê isso aqui nas curvas de juros dos Estados Unidos hoje. A gente vê o rendimento dos Treasuries de 10 anos saltando aí desde ontem da segunda-feira, o de 30 anos também, tá? Isso aqui mostra que os investidores estão começando a ficar preocupados sobre a possibilidade de os juros não cair aí nos próximos meses. Em termos de dados macroeconômicos, ontem tivemos aí os PMIs dos Estados Unidos vindo acima de 50, que mostra que o setor industrial dos Estados Unidos está forte, ou esteve forte em março, e a oferta de empregos Jolets de fevereiro veio ali um pouco abaixo da expectativa, mas acima do resultado de janeiro, tá? Amanhã nós vamos ter um dia extremamente importante, variação de empregos privados ADP às 9h15 da manhã, depois PMI do setor de serviços às 10h45, às 11 horas PMI e ISM de produtos não manufaturados, e 1h10 da tarde a gente vai ter discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Isso pode deixar o mercado extremamente volátil, tá? Então amanhã é um dia daqueles. E além de amanhã, sexta-feira também vai ser um dia de grande volatilidade, porque a gente vai ter divulgação de payroll e alguns outros dados extremamente relevantes do mercado de trabalho. Aqui na análise de sentimento a gente vê que essa queda liquidou e fez muitas pessoas fecharem suas posições de trading no Bitcoin. Tá? A gente vê aqui que o Open Interest caiu bastante aqui nas últimas horas e nos últimos dias, enquanto o Long Short Ratio está subindo. Isso mostra que as pessoas que estavam apostando na queda, ou pelo menos uma boa parte delas, fecharam suas posições porque elas acertaram. Então os alavancados não precisam mais ficar apostando na queda, e agora, proporcionalmente, a gente tem mais alavancagem de pessoas apostando que o mercado vai subir, tá? Se essas pessoas apostam que o mercado vai subir, isso quer dizer que existe risco de as baleias jogarem para baixo, mas para isso a gente precisa que mais pessoas comecem a apostar que vai subir, tá? Senão,
não vai ter tanta liquidez para as baleias jogarem o mercado para baixo. Mas no geral o cenário aqui é baixista, tá? Enquanto o gráfico está mostrando que o Bitcoin pode ir para 60 mil dólares, a análise de sentimento aqui está dizendo que tem espaço para ele cair mais. E se a gente vai aqui para o Liquidation Rate Map da High Block de 7 dias, a gente vê exatamente isso, galera. Quando a gente olha aqui, a gente vê que o Bitcoin buscou boa parte daquela liquidez que estava no 68, na região dos 68 mil dólares e buscou até abaixo, na região dos 57, 66 mil dólares, onde tinha liquidez. E a gente vê aqui no mapa de calor bastante liquidez nos 72 mil dólares, mas essa liquidez aqui significa liquidez de pessoas que estavam apostando que o mercado iria cair. Só que o que aconteceu? Essa liquidez dessas pessoas que estavam apostando que o mercado iria cair pode não existir mais. Por quê? A gente viu ali que o Open Interest caiu bastante, o Long Short Ratio subiu. Proporcionalmente, a gente passou a ter mais pessoas apostando na alta. E isso mostra que muitas pessoas que estavam apostando na queda alavancadas fecharam suas posições. Se elas fecharam suas posições, isso é sinal de que talvez essa liquidez não esteja aqui nos 72 mil, enquanto se a gente der um zoom maior aqui no mapa de calor, a gente vê que na região abaixo, ali, região de 64, principalmente a região de 62 mil dólares, tem bastante liquidez. Então o Bitcoin pode facilmente buscar aquela região e tentar liquidar aquelas pessoas que estão apostando na alta a partir daquele ponto, tá? Então essa é a situação do Bitcoin agora, é uma situação nada boa, tá? Ele pode facilmente cair até a região de 62, os gráficos estão indicando isso, a análise de sentimento está indicando isso, e a análise dos dados macroeconômicos deixa um pouco de dúvida, né? Amanhã a gente vai ter o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falando, e dependendo do que ele falar, ele pode fazer o mercado subir, tá? Então a gente tem que ver, temos que acompanhar aí essa situação, porque o gráfico e a análise de sentimento estão indicando mais quedas aí para o Bitcoin nos próximos dias. Se o Bitcoin cair, ele tende a puxar as altcoins para baixo, beleza? No mais, pessoal, desejo a todos aí uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!